Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos dar uma recapitulada aqui em arranjo e combinação, análise combinatória, um conteúdo que cai muito no Enem, todo ano tem uma questãozinha lá falando de análise combinatória. Pessoal, o que eu preciso lembrar na hora de resolver uma questão de análise combinatória que envolve arranjo ou combinação? Além da relação, você precisa distinguir se a questão ela vai ser arranjo, se ela vai ser combinação, beleza? Então vamos lá. Então todas as vezes que você tiver um grupo de pessoas ou um grupo de objetos e você quiser agrupar esses grupos em números menores ou igual àquela quantidade que você tem, isso vai ser um arranjo ou uma combinação. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, João e Maria. Professor, eu poderia dizer que isso aqui era um arranjo? Não. Por quê? Porque no arranjo, se você permutar eles de lugar, ó, altera o sentido do conjunto, certo? Então observe que se eu mudar aqui Maria e João, ó, eu vou continuar com o mesmo grupo. Então isso aqui é uma ideia de combinação. Você permutar aquele conjunto ou aquele subconjunto e não mudar o sentido, isso é uma combinação, beleza? Agora cuidado, o Enem adora fazer isso. Ó. Se eu colocasse num pódio, por exemplo, João em primeiro colocado e Maria em segundo colocado, certo? Ó? E se eu permutasse eles dois de lugar, ó, aqui vai alterar o conjunto. Por quê, professor? Porque Maria agora passa a ser, ó, a primeira colocada e João passa a ser o segundo colocado. Se você permutar aquele subconjunto e alterar o sentido, certo? Isso aqui é um arranjo, beleza? Então, ó, a relação que eu tenho aqui em cima, observe, ó, a relação do arranjo, professor. N representa o número total de elementos, P representa o número de elementos que eu quero formar no subgrupo, certo? Então vai ficar, ó, N fatorial dividido por N menos P fatorial. E na combinação, o que é que muda? O que é que muda é só esse Pzinho fatorial aqui que aparece, multiplicando a diferença dos dois elementos fatorialmente. Beleza? Então vamos ver a questão 138 do Enem 2021. Eu destaquei aqui no texto, na Copa do Brasil, 15 times campeões, e ele queria organizar o número de campeões, quer dizer, o número de títulos e através de campeões, em 6 linhas diferentes. Certo? Destaquei aqui, ó, contendo 6 linhas, os painéis com 6 linhas diferentes. Cada uma delas com 5 placas referentes, ó, a cada edição da competição. Ok, ó. Nessa placa teria que ter o brasão e o ano do título. Então observe que essa informação aqui é super importante. Na primeira linha vai ter os clubes gaúchos, aí ele cita quais são os clubes, né? Internacional, Grêmio, Juventude. Na segunda linha vai ter os times cariocas, então Flamengo, Vasco e Fluminense. Na terceira linha, somente os times mineiros, então Atlético Mineiro e Cruzeiro. Na quarta linha, exclusivamente os times paulistas, e aí ele cita aqui os times paulistas. E as duas últimas linhas, ele vai ter times sem nenhuma restrição, beleza? Aí olha o comando aqui da questão. Qual é a expressão que determina a quantidade de painéis que a CBF poderá montar? Pessoal, se liga. Nessa questão, professor, isso é uma combinação ou é um arranjo? Pessoal, lembre, ó, se eu mudar a posição do time e do título, muda o resultado final. Por quê, professor? Porque vai ter o ano. Então, se eu pegar o time que ganhou em 2021 e falar que ele ganhou em 2020, eu estou alterando aquele ano. A combinação aí não se encaixa. Então isso aqui era uma ideia de arranjo. Então outro fator importante é você saber quantos títulos eu tinha ao todo. Certo? Então eu destaquei aqui abaixo de cada time o número total de títulos. Então ao todo nós tínhamos 30 títulos. Então simbora para a resolução? 30 títulos distribuídos nos 15 times, certo? Na primeira linha vai ficar os times gaúchos. E eu vou preencher aqui, ó, os 5 primeiros títulos. Sendo que ao todo eu tenho 7 títulos dos times gaúchos. Então nós vamos ter um arranjo, ó, 7 tomados, ó, 5 a 5, porque eu só tenho 5 espaços. Se eu aplico isso aqui na relação, fica assim, ó, 7 fatorial. E o denominador, professor, 7 menos 5 fatorial. Beleza? Vamos lá, galera, se liga. Ó. Na segunda linha, nós temos que os cariocas tinham 5 títulos. E nós vamos distribuir em 5 opções. Então vai ser um arranjo, ó, 5 tomado por 5, certo? Então vai ficar assim, ó, 5 fatorial, denominador vai ficar 5 menos 5, dá 0 fatorial. Pessoal, lembre, ó, 0 fatorial, isso aqui vale 1.
Então, professor, 5 fatorial dividido por 5, isso aqui vai resultar em 5 fatorial. Beleza. Os mineiros tinham ao todo 7 títulos, sendo que eu vou organizar nessa terceira fileira apenas 5. Então, nós vamos ter um arranjo 7 tomado 5 a 5. Beleza? Então, vai ficar assim, ó, 7 fatorial, denominador 7 menos 5, 2 fatorial. Os paulistas tinham 9 títulos e nós iríamos organizar na quarta linha 9, 5 a 5, tá? Então, eu só vou preencher na quarta linha 5 títulos. Então, vai ficar assim, ó, 9, 5 a 5. Então, colocando aqui na relação do arranjo, vai ficar 9 fatorial. 9 menos 5 vai ficar 4 fatorial. Pessoal, observe, ó, nessas 4 primeiras linhas, nós preenchimos aqui, ó, cada uma delas com 5 títulos, certo? Ao todo eram 30 títulos, beleza? Então, nós já gastamos aqui 20 títulos. Para a quarta linha, observe, ó, eu vou ter ainda 10 títulos restantes, certo? Como já foram usados 20, então nós vamos ter um arranjo, ó, 10, que é o número de títulos que tenham ainda para preencher nessa quarta linha, sendo que eu só vou escolher 5. Então, vai ficar assim, ó, 10, denominador 10 menos 5, 5 fatorial. E a última, observe que, como eu já usei mais 5 títulos, professor, só vai restar agora mais 5 títulos. Então, nós vamos ter aqui na quinta e última fileira um arranjo, ó, dos 5 títulos que restaram, e eu vou organizar nas 5 posições que faltam. Então, ó, nós vamos ter 5 fatorial, 0 fatorial, isso aqui vai resultar em 5 fatorial. Massa. Então, pessoal, para finalizar, o que a questão estava pedindo? Era uma expressão que representasse essas 5 fileiras. Então, lembre, ó, como isso aqui teria que ser nessa ordem, isso aqui é a ideia de distributiva, certo? É uma multiplicação. Então, nós teríamos assim, ó, 7 fatorial sobre 2 fatorial, aqui é a primeira possibilidade na primeira linha, certo? Ó, 5 fatorial. Depois, professor, nós teríamos aqui, ó, 7 sobre 2 fatorial. Então, 7 fatorial sobre 2. Na terceira linha, nós tínhamos 9 fatorial sobre 4. Na penúltima linha, 10 fatorial sobre 5 fatorial. E na última, nós teríamos aqui, ó, 5 fatorial, tá? Pessoal, o Enem, ele costuma geralmente usar essas questões com simplificações, certo? Então, nas alternativas, ó, aqui ficaria mais próxima, se eu simplificasse 5 fatorial com 5 fatorial, ó, seria a letra E, tá? Mas essa questão, ela foi anulada. Por quê, professor? Porque lá na letra E, ó, nessa posição está 9 sobre 3, certo? Então, essa questão, ela foi anulada, tá? Uma questãozinha bem massa aí, eu acho que muita gente perdeu tempo fazendo ela, mas é isso, tá? Então, você que gostou, senta o dedo no like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Valeu, galera!